Sabe aquela ideia que todo mundo comenta de que imposto de renda é só para quem tem um salário altíssimo? Pois é, essa é uma crença muito comum, mas que, olha, pode sair bem caro. Vamos entender melhor essa história e separar o que é verdade do que é mito. Essa frase, né, a gente ouve o tempo todo, é quase um ditado popular. O problema é que, por acreditar nisso, muita gente acaba deixando de cumprir uma obrigação com a Receita Federal sem nem saber. E aí que o problema começa. Essa palavra aqui resume tudo. Achar que as regras do jogo são simples é o primeiro passo para cair numa armadilha. A verdade é que a Receita Federal olha para detalhes que a maioria nem imagina, e ignorar isso pode trazer umas surpresas bem desagradáveis. Porque, na real, a obrigação de declarar vai muito, mas muito além do salário que cai na conta todo mês. Existem várias outras situações que acendem um alerta e que, por lei, exigem que a pessoa preste contas ao leão. E muitas delas são inesperadas mesmo. Para a gente entender isso na prática, vamos focar em 3 cenários, 3 situações bem comuns que muita gente nem dá bola, mas que para a Receita Federal, para a Receita elas são um sinalizador e tanto. E quais são esses 3 pontos? Primeiro, a venda de algum bem, tipo um carro ou um imóvel. Segundo, qualquer, e eu digo qualquer, operação na Bolsa de Valores. E terceiro, o valor total de tudo que se ganhou durante o ano. Vamos começar pelo primeiro ponto. Vender um carro, mesmo que seja usado, vender um terreno, um apartamento, dependendo do valor dessa venda, pronto. Só isso já pode criar a obrigação de entregar a declaração do imposto de renda. Ué, mas por quê? A lógica da Receita é bem simples, na verdade. Ela não está de olho só no dinheiro que entra por mês. Ela quer entender como o patrimônio de uma pessoa muda ao longo do tempo. E a venda de um bem é uma das grandes mudanças no patrimônio. Agora vamos para um ponto que, nossa, gera muita confusão: Bolsa de Valores. Qualquer operação no mercado de ações, por menor que seja, já traz junto um monte de obrigações com fisco que simplesmente não dá para ignorar. E aqui a gente quebra um mito gigantesco. Muita gente pensa que isso é coisa de grande investidor, de quem vive disso. Mas a realidade é outra. Uma única comprinha de uma ação, uma venda, não importa o valor. Fez uma operação, já tem que informar. E aqui vem o detalhe que mais pega as pessoas de surpresa. Não faz diferença se a operação deu lucro ou prejuízo. O simples fato de ter movimentado algo na bolsa já faz o CPF da pessoa ser sinalizado. É como se a Receita falasse: opa, essa pessoa aqui precisa entregar a declaração. E para fechar, o terceiro ponto, que também engana bastante, tem a ver com o limite de rendimentos no ano. A conta aqui não é só o salário do mês, é o pacote completo. É um erro clássico olhar só para o valor que entra na conta todo mês. A regra da Receita é sobre a soma de tudo que foi recebido no ano. Aquele salário que parece baixo quando a gente multiplica por 12 e soma com outras coisas pode facilmente passar do limite de isenção. E um aviso muito importante: esse valor limite não é sempre o mesmo, tá? A Receita atualiza essa faixa todo ano. Então, antes de achar que está isento, é fundamental conferir qual é o teto que está valendo para aquele ano calendário. Ok, a gente já entendeu os motivos. Mas, e se a pessoa era obrigada a declarar e não declarou? O que acontece? Bom, as consequências são bem reais e podem complicar e muito a vida de qualquer um. Quem não declara ou preenche com erro pode cair na famosa malha fina, que nada mais é do que o pente fino da Receita. Quando o sistema deles encontra alguma coisa errada, uma informação faltando, acende-se um alerta e eles começam uma análise bem detalhada da vida fiscal da pessoa. E os riscos não são brincadeira. Estamos falando de multas que podem ser bem pesadas, de restrições no CPF que impedem de abrir conta em banco, pegar empréstimo, tirar passaporte, enfim, uma série de dores de cabeça que travam a vida financeira. Então, diante disso tudo, fica bem claro que o caminho mais inteligente e com certeza mais barato é o da prevenção. É muito melhor agir com cuidado antes do que ter que correr para apagar o incêndio depois. A grande lição que fica, no fim das contas, é essa. A regra para declarar imposto de renda não é só sobre salário. É um conjunto de fatores. Venda de bens, investimentos, a soma anual de ganhos, tudo isso entra na conta e tem o mesmo peso. E essa frase finaliza tudo perfeitamente. O custo de consertar um problema com a Receita, seja em dinheiro com multa, em burocracia ou em tempo perdido, é infinitamente maior do que o esforço de checar a própria situação e fazer a declaração direitinho. E fica a pergunta para todo mundo refletir. Com tantos detalhes que vão além do salário, será que a situação fiscal foi mesmo verificada por completo?
Porque a tranquilidade financeira começa exatamente com essa checagem.